Então, dando continuidade ao que estamos discutindo na aula, vamos voltar aqui aos conceitos que nós estávamos trabalhando. Eu vou pedir a gentileza que, caso alguém veja algum aluno tentando entrar e não consiga, me avise, porque eu não fico olhando por WhatsApp enquanto estou dando aula. Então, eu parto do princípio que está todo mundo... às vezes demora para aparecer aqui para mim, né? Então, assim como vocês falam, que tem aluno esperando a admissão, eventualmente vocês me avisem aqui. Pode ser via chat ou... Mas o importante é que eu agradeço a Deus. Bom, então, pessoal, nós falávamos, né, do cárcere e da marginalização. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Cárcere e marginalidade social. Então, a gente viu que o primeiro grande problema que a gente tem em sociedade, né, são os próprios institutos, né, os próprios institutos da detenção, em que muitas vezes eles pecam na ideia da ressocialização, né? E por isso que existem daí toda aquela questão que vem aqueles camaradas e vem defender o abolicionismo penal, né? Que já que a pena, né, o cárcere não consegue que essa pessoa volte para a sociedade um anjinho, é melhor nem mandar para a cadeia, né? Só que o problema não é aí, né? Nós precisamos, como a gente discutiu aqui, nós precisamos de investimento, né? De educação, de profissionalização. Isso, né, na fase em que a pessoa está cumprindo pena, então nós precisamos, vamos resumir, qualificar os desqualificados, né? Então, identificar onde está o problema. Por que aquela pessoa entrou no mundo do crime? Porque ela não tinha educação? Ou será que, mesmo ela tendo educação, ela não teve emprego? E aí, a gente entra no segundo problema, que é a relação existente entre preso e sociedade. Porque me parece que a sociedade, em geral, me parece que a gente tem... as pessoas fazem vistas grossas, né, como diriam os antigos, né? Então, me parece que as pessoas apenas dizem, ou pior, né, ou usam expressões do tipo bandido bom é bandido morto, ou, né, bandido bom é bandido preso, mas esquecem o problema é que o preso de hoje, amanhã está liberto, concorda? E daí? Está solto. Agora está mais evidente, né, como a gente comentou nas aulas passadas, né, o pessoal anda desinibido, de tornozeleira, vai para a praia, capinha, não é mais capinha para celular, capinha para tornozeleira, né? Até a gente comentou, acho que foi a Michele que comentou, que parece que eles sentem que tem um status andar com a tornozeleira exibindo, né? Então, assim, isso está mais visível, né, esse problema, né? E daí, o que a gente faz, né? Até quando a gente vai fazer vistas grossas para essa realidade do que o preso amanhã ou depois, mais cedo do que geralmente as pessoas, né, querem, né? Porque a pessoa, ela quer que o preso volte para a sociedade quando é um familiar, um filho, um parente próximo dela, ela quer o quanto antes, né, que a pena seja aliviada, abrandada, ela quer o quanto antes que o seu ente querido volte
né, ao convívio dele. Mas quando é, né, uma pessoa, um terceiro, que não tem nada a ver com você, né, vem aquela ideia de, quanto mais tempo ficar preso, melhor. O que vocês acham disso? Vamos lá? Vamos, povo. Paulo não falou nada hoje. Vamos lá, Paulo. O que você acha disso? Então, eu não sou, não tô num dia bom hoje, mas... Foi preso, Paulo? Oi? Foi preso? Não entendi. Você foi preso hoje? Não. Então você tá muito bom. Só no trabalho. Mas isso daí é o cárcere socialmente aceito, né? Todos nós estamos num verdadeiro cárcere, né? Filosoficamente falando, né? A partir do momento em que a gente é obrigado de segunda a sexta, segunda a sábado, a estar naquele horário, tal horário, né? Somos escravos, né? Somos presos aos nossos contratos de trabalho, né? Se eu faltar aqui, eu não recebo a minha hora-aula, né? Então, se nós formos pensar filosoficamente, somos todos presos, de certa forma, né? O conceito de liberdade seria somente aquele cidadão, né? Um andarilho que não tem nada a perder e pode vagar pelo mundo, ou aquele multimilionário que já delegou a administração das suas empresas para os seus gestores e ele só curta a vida num iate em alto mar. Então, na verdade, filosoficamente, todos nós somos presos. Mas voltando aqui, eu insisto, eu gostaria da percepção sua, Paulo. Se você não quiser falar, pode escolher outro aluno aí para a gente ver se o pessoal está logado aí ou se está só o nome aqui no fórum. Fique à vontade, Paulo, para indicar alguém. Não. Eu acho assim que essa relação, né, entre empresa e sociedade, e também o que o senhor falou de quando é com a gente, que a gente quer o que seja solto de uma vez, e quando é com terceiro, a gente não quer mais que apodreça na cadeia, né? Mas eu acho assim que isso aí é um retrato fiel da sociedade da sociedade brasileira, para não falar mundial. Hipocrisia. Oi? É uma hipocrisia. Isso mesmo. E eu acho assim eu acho que na situação atual, por exemplo, não falando tanto em política, mas já falando, né? Eu acho assim que o nosso país tem muito a evoluir nesse sentido, sabe? Certo. Enquanto sociedade, porque enquanto o brasileiro continuar, porque como eu sempre digo que o problema do Brasil são alguns brasileiros, porque sei lá, não sei se é a palavra ideal para o momento, mas é um paradoxo, né? Que um problema surge em decorrência do outro. E eu acho que enquanto não adianta nada o governo bater na tecla de ajudar o povo, sendo que o povo não se ajuda. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a relação entre empresa e sociedade varia um tanto sobre o crime
que é cometido. Porque se, assim, não sei se a gente tem como dizer que ele é um crime menos pesado, mas se é abuso, enfim, envolve criança, homicídio, é muito mais, você dificilmente vai confiar na pessoa. Diferente de um crime de tráfico, que por mais que seja errado, você já não tem medo de ficar perto da pessoa. Então, essa ressocialização é muito lindo dizer que todo mundo tem direito a ser inserido novamente na sociedade. Mas pedófilo do lado do seu filho, tem supervisão principalmente. Acho que a questão da droga ela pega mais se tiver um filho teu que se perder fumando uma pedra de crack, daí você talvez tenha até mais ódio desse traficante do que do molestador de criança. Infelizmente, a gente baseia muito as nossas concepções por aquilo que nos incomoda diretamente, tá? E o nosso objetivo aqui é que a gente tente sair das nossas experiências e tentar gerar um panorama técnico, né? Porque amanhã, depois, vocês serão operadores do direito, sejam juízes, promotores, delegados, advogados, defensores públicos, e vocês têm que tentar levar alguns conceitos da criminologia para bem desempenhar o papel de vocês, né? Evidentemente, né? Quem vai acusar, né? Quem vai julgar ou quem vai defender tem que se imbuir desse papel, né? E deixar de lado suas convicções pessoais, né? E aí está o grande problema, né? Se vocês analisarem, né? Existe muito questionamento de um juiz quando vai julgar, né? Vamos imaginar um juiz de direito, né? Que infelizmente teve uma filha que foi estuprada, né? Um juiz de direito que vai julgar um estuprador, sendo que teve a filha estuprada, visivelmente que a tendência dele na dosimetria da pena vai tender mais para a pena máxima, né? Então, o que era o certo? Um juiz de direito que teve uma experiência dessa em sua vida se julgar impedido de julgar qualquer tipo de crime envolvendo estupro, né? De repente, até pedir para se afastar, né, de exercer uma vara criminal, né? Porque a experiência pessoal, infelizmente, ela atinge a pessoa. E como que a gente vai falar de imparcialidade do juiz se ele teve uma filha estuprada? É evidente que a mão dele, né, o martelinho dele vai pesar. Eu gostaria que eu coloquei aqui no whiteboard, né, os conceitos, né, do professor Barata, né, de acordo com ele, a sociedade erra ao não perceber que o crime é um problema de todos. Não adianta segregar o criminoso, uma vez que os índices de criminalidade não diminuem. O que ele está falando? Não adianta você simplesmente jogar a pessoa lá num depósito de gente, deixar ela chaveada, né? Porque os crimes vão continuar acontecendo, né? Defende ainda, né, o professor Barata, que o problema da criminalidade é a desigualdade de classes ocasionado pelo sistema capitalista, né? Respeitadas as devidas proporções, né, que ele leva a ideia, né, de incutir aqui a questão do marxismo, enfim. Mas se nós analisarmos, né, os crimes patrimoniais, sim, né, com certeza, né. Então, não é todos os crimes que são ligados ao problema de classe, né. O próprio estupro, a violência sexual em relação ao menor. Nesses dias eu vi uma notícia aí, um senhor de, acho que mais de 70 anos de idade, que estuprou um menino de, não sei se era 10 anos, uma coisa assim, na região oeste do Paraná. Não me lembro direito da cidade. O que você vai fazer com um cidadão desse? Né? Tá mais para lá do que para cá, né?
é um problema de classe? Não é um problema de classe, aqui é um problema comportamental, um problema mental, enfim, medida internacional, mas o que você vai fazer? Né? É tão complicado isso, né? Você vai pegar uma pessoa velha, um senhor de quase 80 anos, 70 e poucos anos, e vai pôr lá no meio, ele vai ser estuprado, vai ser violentado até a morte, né? Então, é difícil trabalhar com o direito, né, olhando friamente as questões, né? Então, nem tudo, né? Nem tudo é questão de desigualdade de classe. Me parece que existem alguns tipos de crimes que não têm nada a ver com a questão patrimonial, né? Aliás, existem muitos crimes, né? Os crimes passionais envolvendo relacionamento, né? Em que uma pessoa totalmente pacata vai lá e pratica um homicídio devido à traição ou a não admitir o término do relacionamento. Então, existem questões, muitos crimes que não tem nada a ver com essa relação que ele fala, que é a desigualdade de classes, né? Mas, né, existem muitos crimes patrimoniais, né? Então, vamos também falar do furtos e roubos, né? Rouba um celular, rouba um tênis, né? O próprio drogado, né, que comete pequenos furtos e roubos para manter o vício, né? Então, hoje o grande problema geral está em torno das drogas, porque a maioria dos crimes, principalmente patrimoniais, arrombamento de casa, para roubar eletrônicos e tal, muitas vezes é para sustentar o vício, né, daquele delinquente. Então, tudo, né, por trás, por isso que existe um maior interesse das forças policiais combater o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas ele desencadeia praticamente quase todos os crimes patrimoniais estão relacionados ao uso de droga, ou é dívida com o traficante, ou é para manter o vício, tá? E a gente precisa romper essa ideia, né, de separar o preso da sociedade. Então, a gente precisa desenvolver na sociedade a percepção que mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que eu estou depositando, né, vamos falar em depósito de gente, estou depositando naquele lugar confinado, essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai sair. E nós precisamos dar uma destinação para essas pessoas, porque senão a reincidência vai ser quase uma questão lógica e certa, né? Por isso que a gente precisa... Professor, Oi. eu não esqueço de uma fala do Claudinei, ele não está mais estudando com a gente, ele trancou o curso, mas que ele trabalhava no presídio lá, né? Não no Neodebrando, no outro, e ele falou assim que essa empresa de sapato, ela estava para instalar aqui em Ponta Grossa e ela queria uma ajuda não sei se da esfera estadual, da própria prefeitura, com terreno, impostos mais baratos, para quem saísse do presídio já fosse contratado para eles para continuar trabalhando para fora do presídio, né? Então tem uma empresa dentro de Ponta Grossa. E os próprios governantes, eles não deram essa oportunidade da empresa se instalar aqui. Mas aí você sabe muitas vezes que a grande parte das empresas multinacionais, elas se instalam dentro da cidade de Ponta Grossa, pelo menos antigamente se instalavam, e até eu trabalhei em uma, aonde ela ficou 10 anos sem pagar impostos, né? Recebeu o terreno gratuito. No começo, quando ela se instalou, que ela não gerou emprego para Ponta Grossa, e quando ela começaria a pagar os impostos, ela saiu e ela vendeu, né? E aí que você vê assim a falta de política De pública. nada, cara. E quando precisar Porque aí, pode contar comigo aí. na empresa, porque o que ela geraria, né, se caso fosse essa empresa de Imbituva, né, se instalasse aqui, muito mais emprego e recolheria a própria mão de obra carcerária, né, de quem está saindo, porque já sabe muito bem trabalhar, costurar, enfim, né. Então, a gente vê, assim, que o sistema capitalista, ele só prevalece mesmo alguns, né? E o que interessa, porque quando se instala uma empresa multinacional, que nem essa que eu trabalhei, é muito poucos funcionários para trabalhar, porque tudo é maquinário. Sim. Né?
Desde a produção até a parte da embalagem. Na verdade, essa empresa de calçado, ela não é multinacional, mas ela já tem alguns casos né, essa é a boa notícia, né, de ex, né, condenados, né, que aprenderam a trabalhar lá e por ter um desempenho tão bom, né, quando tiveram a progressão do regime e seguiram em liberdade, a própria empresa contratou essas pessoas. Então, essas pessoas cumpriam a pena na penitenciária de Ponta Grossa e hoje elas estão empregadas na fábrica de calçados em Imbituva, né? Não sei se foram morar em Imbituva ou se vão para lá todo dia, mas é uma experiência, né, positiva de ressocialização, né? Mas aí que tá, são poucas pessoas, né? Então, o ideal era que todos pudessem ter essa oportunidade, né, de ao sair do regime fechado e para o semiaberto, depois para o regime aberto, essas pessoas tivessem a possibilidade de realmente não voltarem, né, a reincidir, a cometer novos delitos, né? Porque daí, se todos tivessem a oportunidade, nós saberíamos que a reincidência foi, no caso, uma opção, e não uma situação que levou ao extremo de cometer novos crimes, né? Por fim, aqui, né, o professor Barato ele vai falar da teoria dos fins da pena, dizendo que a pena em si não revela o verdadeiro fim. Ou seja, a pena, ela existe, na verdade, para dar amparo aos fins de produção. Já vou explicar o que ele quis dizer com isso. Ele vai falar justamente no exemplo da criminalização das drogas. O professor Alessandro Barata, ele diz que, na verdade, não existe por parte das autoridades, não há preocupação com os fins nocivos das drogas, mas apenas o controle da produção. Então, na concepção dele, é feito assim, como se existisse um pacto informal, né? Então, o traficante burla um sistema repressivo, né? E dá um jeito das drogas chegarem até o usuário, e o Estado prende as drogas que ele consegue interceptar para que aquilo não inunde o mercado, né? E, evidentemente, se o Estado não faz nada, né? Se o Estado não prendesse tanta droga, né? Evidentemente, o traficante ele não ia transportar de forma oculta, né? Então, ele ia trazer da forma máxima possível, né? Então, ia ter uma inundação, né, de oferta, né? Com a procura não subindo tanto, então existiria, de certa forma, um barateamento da droga, porém nós teríamos uma superpopulação, né, de zumbis, né, porque o problema não é que a pessoa lá fuma maconha, o problema é que o grande problema da droga é a evolução, né, quando a pessoa já não observa os efeitos iniciais da maconha, ela evolui com uma cocaína ou com uma pedra de crack, e daí nós teríamos uma superpopulação de zumbis, né? Porque quem conhece alguma pessoa que embarcou na pedra de crack sabe que ela fica igual aqueles
atores do Walking Dead, né? Ela fica igual um zumbi, um morto-vivo caminhando, né? E aquela pessoa se torna totalmente inútil para a sociedade, né? A pessoa que entrou na pedra de crack, dificilmente ela larga, né? Para ter uma vida normal, né? Então, o que ocorre? Realmente é a decretação, né, da falência, né? Uma falência da saúde pública. Então, assim, a ideia é que realmente a concepção é que a pena não exista, porque as drogas fazem mal. Porque se fosse assim, eles criminalizavam o uso do cigarro de nicotina, né? O cigarro de nicotina faz muito mal, né? Existe, então, uma discussão entre usuários de cigarros, né, de nicotina com usuários de cigarros de maconha. Então, se vocês procurarem, os caras discutem. Inclusive, os caras vêm com a teoria de que a maconha faz menos efeitos nocivos do que o cigarro de nicotina. É que aí é relativo, né? Porque existe uma discussão dos efeitos biológicos, né? Versus os efeitos psicológicos, né? Então, evidentemente que a maconha, quando você analisa através da ciência, né, ela tem mais efeitos no psicológico do indivíduo, né? E a nicotina, né, opera mais nos efeitos biológicos. É evidente que o vício das substâncias vão afetar da mesma forma a psicologia da pessoa, né? Então, mas isso aqui é uma discussão interminável, né? Você pode questionar os efeitos do álcool, né? O álcool relacionado ao trânsito, as mortes decorrentes do famoso beber e dirigir na sequência. Então, isso aqui é igual a gente discutir sexo dos anjos, né? A gente nunca vai chegar a uma ideia se a liberação da maconha deveria ser feita ou não no Brasil, ou se nós devemos manter uma política antidrogas, né? E existem experiências, né? A Holanda teve experiências que, no primeiro momento, foram interessantes, no segundo momento, já se questiona se essa liberação ela não foi muito ampla, então já estão querendo rever a política de liberação de drogas na Holanda, enfim. Mas fica em aberto essa questão. Alguém quer comentar? Vamos lá. Tem alunos aqui que eu nunca ouvi a voz. Professor. Quem está falando? O Roberto. Diga lá. Então, o que eu acho é o seguinte, a sociedade como um todo, como aqui não existe, vamos dizer, pena capital, e a visão da sociedade é que o criminoso tem que ser não só punido, né, mas como uma vingança, isso atrapalha todo o sistema. E o sistema, por sua vez, não faz o que ele deveria fazer ou que está na lei que deveria ser feito. E aí, quando o egresso volta para o mercado de, vamos dizer assim, de pessoas ativas que podem trabalhar, ele é discriminado, ele é novamente segregado de uma outra forma e isso vira um ciclo vicioso, que aí ele não encontra emprego e volta para o crime e a gente vai administrando isso aí com esse ar assim de foi ele que escolheu o caminho errado. E ele fica eternamente rotulado, né? Ele é eternamente o criminoso, né? Esse é o problema. Então, o que ocorre, pessoal? Nós estamos, semana que vem a gente vai terminar a nossa disciplina, né? E o importante, né? Mesmo aqueles que não forem advogar na área criminal, é importante que vocês levem da nossa disciplina, né? Que a criminologia, ela é realmente uma ciência que ela busca
transformações na sociedade, né? E vocês são parte dessa transformação, né? Então, cabe a vocês, né, difundir também esse conhecimento, né? E ter novos olhares sobre a questão dos presos, né? É evidente que a gente é vítima de qualquer crime, sei lá, furtar um celular, furtar um relógio. É evidente, é natural que você tenha um ódio mortal e você queira que aquela pessoa seja punida e seja presa, enfim, né? É evidente, né? Mas a gente tem que ter um olhar, né? Afastar da questão pessoal e ter esse olhar, né? Que essa pessoa encarcerada, né, hoje, né, ela amanhã ou depois vai voltar para a sociedade. E a gente teve um debate, eu me lembro, né, nas nossas aulas presenciais, né, lá em março, saudades daquelas aulas, né, a gente fez um debate e a gente teve até alguns alunos que trabalham no comércio, teve até, acho que uma menina que comentou lá que eles tinham, no ramo de madeireira, que tinha pessoas que tinham cumprindo pena, mas a gente chegou na questão, né, que a gente precisa realmente uma mudança na sociedade também, na questão, né, tudo vai sempre cair nas políticas públicas, né? Então a gente realmente precisa cobrar do governo políticas públicas para ressocialização, né, em que pese a gente oferecer educação, profissionalização, mas também a questão de incentivos fiscais, né? Porque se nós não conseguimos que o empresário, por caridade e bom coração, ofereça oportunidades de emprego para pessoas que saíram do sistema penitenciário, né, por livre caridade, a forma que a gente consegue é por livre bolso, né? Então, a partir do momento que esse empresário ver alguma vantagem financeira, né, em contratar esse ex-condenado, né, esse ex-detento que pagou a pena dele e deveria estar com a ficha dele zerada e não rotulado como ocorre, a partir desse momento que o empresário vê uma economia no pagamento de tributos, ele começa a repensar se não vale a pena contratar esse ex-condenado. Então, é isso que nós precisamos, né? Que realmente haja, né, oportunidades. E essas oportunidades, né, dificilmente elas vão ocorrer por uma mera forma caritativa, né? Dificilmente a gente vai ver isso. Mas a gente sabe que tem. Mas é evidente que se houver incentivos fiscais, né, isso se dá através de leis, né, isso é visível, né? Quando a gente vê as leis referentes, né, quando a gente fala de empregabilidade, nós temos leis a respeito dos portadores de necessidades especiais, né? Então, existem lá as empresas com número X de empregados, tem que contratar um número Y de pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Se não existisse essa lei, né, tirando algum incentivo fiscal ou até mesmo obrigando essa contratação, eu pergunto, eles iriam contratar alguém portador de necessidade especial ou iriam contratar as pessoas sem necessidades especiais? Para mim é evidente que essas desigualdades só são superadas quando o Estado, né, vem com políticas públicas, né, sejam elas incentivadoras com redução tributária, ou sejam elas meramente impostas, né, como você tem 1.000 empregados, você tem que a cada 1.000 contratar 10 portadoras de necessidades especiais, senão você estará infringindo algum aspecto, tá? Então, me parece que
no Brasil, infelizmente, a gente precisa muitas vezes da imposição estatal, né? Então, é nesse sentido que eu falo, preciso que a gente desenvolva esse pensamento, né? E leve isso adiante, né? Vocês estão do meio para o final do curso já, né? Então, estão terminando o 6º período, né? Já vão iniciar o 7º, então vocês já são meio advogados, né? Então é importante que essa visão crítica do sistema, da sociedade, vocês levem, né? Não com essa ideia de, vamos aliviar, o cara cometeu um crime, então ele não tem que pagar por isso. Não, não é questão disso. Nós estamos falando aqui que depois da condenação, né, a pessoa ela vai pagar por isso. Ninguém está falando aqui que não estamos incentivando a impunidade, né? Nós só estamos aqui falando que é preciso que percebam, né, que realmente essa pessoa vai voltar para o sistema. Nós precisamos pensar o que fazer com essa pessoa depois, né? Porque vocês, como operadores do direito, não podem simplesmente pensar, que se dane, né? Vamos lá, que apodreça preso. Até porque, né, nós temos a progressão, nós temos institutos de progressão de regime, né? Então, tudo aquilo que vocês estudaram lá no direito penal, do fechado, semiaberto. As pessoas leigas, né, elas não sabem como funciona. Então, elas realmente acham que tudo vira impunidade e pizza. E, na verdade, isso não ocorre, né? Nós vemos que certos segmentos, né, que podem pagar bons advogados têm mais facilidades, tá? Mas a gente precisa deixar esse senso comum, né? Eu queria só deixar essa mensagem final, né, para que vocês realmente percebam que vocês pertencem à sociedade e é importantíssimo que vocês transformem a sociedade, né? No sentido de que uma vez que a gente se depare diante de um preso, né, e se ele está solto, ele já cumpriu a pena dele, nós começamos a perceber essa pessoa como uma pessoa zerada, né? E realmente a ficha dele, a famosa ficha corrida, ou capivara, esteja zerada, né? A pessoa cumpriu sua pena, pagou sua pena, não tem por que a gente ficar rotulando, né, ou estigmatizando essa pessoa. Ela pagou a pena dela, né? Em tese, ela não deve mais nada para a sociedade. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de todos. E dúvidas, a gente continua lá no WhatsApp. Beleza, pessoal? Beleza, boa noite. Beleza, professor, não é para colocar o nome no chat hoje? Coloquem. Beleza, valeu. Beleza. Obrigada, professor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Olá, professor, valeu, obrigadão.